Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de Terras de Juiz de Fora, senhor Thiago de Carvalho. Salve, povo bonito! Vocês estão bom? Todo mundo aí, aproveitando o frio, festa junina, tomando quentão, pra ficar alegre. É isso aí. E de Terras Goianas, senhor Dalton Cabeça. Fala, galerinha. Se você tá desempregado, escuta esse programa até o final que eu vou resolver seu problema hoje. Só vai levar um tempinho. Ou não. E lá da Coreia do Sul, senhor Roger Manrique. Annyeonghaseyo, pessoal. Como é que estão? Voltando pro Brasil e gravando esse daqui já esperando o voo. Daqui a pouco tô aí de volta. É isso aí. E juntamente conosco também a advogada e nerd Sandra. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Isso aí. E aí, pessoal? Bora atualizar? Bora. Bora. Chegando aqui no nosso quadro de atualizações, queria trazer apenas um recadinho, falar que nós estamos disponibilizando um formulário para que vocês, ouvintes, possam comentar conosco. Esse formulário ele é dividido em 3 partes. A primeira parte ela pede alguns dados pessoais ali, nome, se a pessoa quer se identificar ou não, essas coisas assim. A segunda parte ela é mais voltada para as informações sobre a matéria que você quer comentar conosco. Então, ela é muito parecida com o que nós fazemos aqui. Lá nós pedimos o link da matéria, o título, data, autor, essas coisas que a gente costuma comentar por aqui. E a terceira parte em si é aonde o seu comentário vai poder ser feito. E ele pode ser feito em 3 diferentes maneiras. A primeira delas é em texto, áudio ou vídeo. Então, na parte de texto ali, escreve um pouco sobre o que fala a matéria, e aí a pessoa já pode entrar fazendo o próprio comentário. Em áudio, caso a pessoa queira, é muito parecido com o que nós fazemos aqui. Então, a pessoa diz de onde que é a matéria, de quando é, quem escreveu. Caso não tenha algum autor, a pessoa pode dizer que a matéria ela é não assinada, diz o título da matéria, faz um resumo, deixa a opinião na sequência, que a gente vai utilizar esse áudio na gravação e fazer os nossos comentários em seguida. Uma coisa que as pessoas têm que lembrar é de manter o telefone um pouco afastado do nariz para evitar que ele fique pegando aqueles ruídos realmente de respiração. Então, até evitar também gravar na rua, tentar procurar um lugar com menos barulho para gravar esse áudio. O vídeo são as mesmas considerações que eu acabei de fazer pro áudio, só que de preferência a pessoa que for gravar utilizar a câmera frontal do aparelho, porque aí o vídeo acaba vindo com um tamanho um pouco menor. Lá vocês têm todas as opções para fazer o upload desses arquivos, né? Mas depois de falar tudo isso, como que as pessoas podem realmente encaminhar para nós? Eu vou deixar aqui o link, né? O link é bem simples. Ele vai estar em bit.ly/bora comentar. É bit.ly/bora comentar sem o R mesmo, e tudo em minúsculo. Então, e aí, pessoal? Bora comentar? Bora. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Thiago, traga-nos a sua primeira matéria. E para começar o trabalho, pessoal, eu vou trazer uma notícia da BBC, agora do dia 28 de junho, que é a pesquisa de 20 anos arruinada após faxineiro desligar congelador. É uma pesquisa feita no Instituto Politécnico Rensselaer de Troyes, ou Troyes, não sei, uma pronúncia, não importa. Teria ocorrido em 2020, que era, pelo que eu entendi, tem a ver com fotossíntese e geração de energia solar. Estava sendo realizada há 20 anos por um professor. É uma pesquisa que era necessário manter as amostras, se não me engano, a menos 80 graus abaixo de zero. No freezer um dia começou a dar um defeito, começou a apitar, e o zelador responsável pela limpeza, uma empresa terceirizada lá, incomodado com um bip, apertou o botão errado. Segundo lá a notícia, havia instruções para caso a pessoa incomodada quisesse desligar o bip e apertar o botão, mas ele desligou o interruptor, que já arruinou completamente 20 anos de pesquisa e levou um prejuízo, parece que mais de R$1 milhão, se eu estou lembrando corretamente aqui. E você acha curioso, eu vi essa notícia já tem alguns dias, separei aqui pra gente. Uns 6,7 milhões de reais. Isso aí. 1,4 milhão de dólares. Nossa Jesus senhora.
Só melhor. Ô, Thiago, você sabe de quanto era a variação aceitável? A variação aceitável era uma coisa de 2, 3 graus no máximo. Tipo assim, se variou mais do que isso aí, já era. E o maluco foi lá e falou assim, foda-se esse alarme, me encher no saco, desliga essa merda. Quero dormir. Então, eu num jogo faria o mesmo. Ainda tava a menos 30 quando acharam, mas já tava perdido o negócio. Mas, tem alguma noção do que é mesmo? Coisa? Do que era a pesquisa, assim? Pelo que eu entendi, tem a ver com fotossíntese e poder ter potencial para melhorar na aplicação de energia solar, placas fotovoltaicas, pelo que eu entendi. Que a matéria não especifica muito bem. Pô, mas o maluco teve 20 anos, velho. 20 anos pra finalizar, o negócio fica enrolando. É. Pô, aí não dá, velho. O cara falou, não, 20 anos com essa merda aqui na geladeira. O trem já tá criando fungo, resolve logo. Aí não resolveu, ele foi lá e desligou. Não, o mais legal é que eu lembrei que teve um caso aqui na UFJF, alguns anos atrás, que tinha aqui no campus, no ICB, Instituto de Ciência Biológica, e tinha uns jardinzinhos, uns negócios cercados, e tinha uma caixa d'água, onde os alunos acompanhavam lá, sei lá, quantas décadas os bichinhos lá dentro. Aí tava tendo alguma obra lá, o espião foi lá e virou a água fora. Caramba, velho. Deu uma maior confusão. Ah, mas teve aquele caso da Luísa Mel, que entrou lá no instituto, pegou todos os cachorros e Também. Ah, sim. botou pra fora, doou cachorro. Os Beagle, né? Beagle, né? Isso, dos Beagle. Os Beagles, doou cachorro, que era tudo controlado. Foda-se a ciência. Ah, cara, o que eu penso é assim, cara, aquele negócio, né? Quem não comunica se estrumbica, então... É uma coisa que eu concordo com você, porque como é feito a ciência, ela não chega ao povo. O povo não sabe como é feito ciência. Sim, sim. Isso é uma coisa que a gente já discutiu bastante até aqui, que nos últimos anos, inclusive, na verdade, sim, acho que nos últimos 5, 10 anos, que tem uma galera mais jovem que tá tentando mudar isso e tentando aproximar a ciência da população de uma maneira geral. Iberê. Mas eu lembro, década de 90 ali, início dos anos 2000, não se tinha divulgação científica mesmo. Depende. Por quê? Depende. Bigman, Tinha cara. Bigman. Tinha o professor na TV Cultura. TV Cultura tinha muito. Cosmos passou na Globo. Globo Ciência. Ah, mas, putz, são duas coisas completamente diferentes, cara. Mas essa geração agora, porque isso aí é da minha geração. Bigman, essas coisas é da minha geração. Eu sou interessada em certas coisas exatamente porque eu tive uma cultura, mesmo televisiva, nesse sentido. Agora, essa geração nova de 20 anos, 16, 20, 25 anos, não teve muito isso. Só tem o Iberê. Só o Iberê que salva. Só o Iberê que salva. Pedro Luz, Pirula. Então, não, mas o que eu quero dizer é que, assim, as universidades se afastaram bastante, inclusive foi o que gerou a certa discussão de que a famosa esquerda cirandeira. Então, assim, eu não sei, cara, eu mesmo fui uma dessas pessoas que teve essa mentalidade junto a faculdades de um nível mais... tipo assim, nível estadual, federal, sabe? Eu fui uma dessas pessoas que, quando era mais jovem, me afastei muito do que eram as pesquisas científicas. Eu fui ter um pouco mais de contato quando eu trabalhei num laboratório de pesquisa aqui em Campinas, o CNPEM, e aí que eu comecei a entender mais, mas ainda assim, o nível de divulgação científica, a comunicação, era bem baixo. É que assim, no meu ponto de vista, o pesquisador, ele tem muita coisa pra fazer. Uhum. Ele tem, primeiro, um contrato de exclusividade com a universidade. Ele não pode trabalhar em outra coisa, então aquilo ali praticamente é a vida dele. Sim, verdade. E outra coisa, 20 anos, cara. 20 anos, eu tava na faculdade ainda. 20 anos, a gente ganhava uma bolsa de pesquisa eu ganhava uma bolsa de pesquisa do CNPq para fazer mestrado de R$800, tá? Há 20 anos atrás, R$800, desculpa o pleonasmo, mas há 20 anos, uma bolsa de R$800 dava para eu e minha esposa viver dignamente. Uma casa, num apartamento, a pagar aluguel e viver. A gente não tinha luxo nenhum, mas R$800 naquela época dava pra isso. As bolsas passaram décadas sem reajuste, sabe? Então, assim, tu pensa hoje em dia, uma pessoa que vai entrar numa linha de pesquisa que tem, assim,
que pode ser que o resultado, não o resultado, seria o resultado, assim, prático para ela seria uma publicação de um paper, né? Uhum. Então, digamos assim, esse tipo de resultado vai sair daqui a 25, 30 anos, sabe? A primeira coisa que o cara pensa é, será que eu vou querer ficar à mercê desse salário aqui que eu sei que não vai aumentar tão fácil? Imagina, porque décadas com o mesmo salário, agora que o governo atual aumentou as bolsas do CNPq e da CAPES. Então, assim, esse tipo de pesquisa no Brasil, eu acho muito difícil de acontecer em universidades, especificamente as públicas. De repente acontece em alguma universidade particular, alguma coisa assim, mas eu não tenho esse contato com universidade particular. Mas, então, só resumindo o que eu falei, duas coisas. O tempo do cientista é muito dedicado à pesquisa dele. E uma pesquisa muito longa não vira direito aqui no Brasil por causa da questão financeira mesmo. Uhum. Porque a gente sabe que o cientista no Brasil, ele não é contratado, ele recebe uma bolsa. Mas essa bolsa não dá férias, não dá 13º, não dá seguro-desemprego. Essa bolsa não dá nenhuma garantia que nós, trabalhadores CLTs, temos. É uma verdade. Então é um negócio... O buraco é muito mais embaixo na questão de divulgação científica, como a gente já falou ali, que tem poucos. Mas, Roger, quando eu falo sobre divulgação, eu não digo nem sobre a pesquisa em si. Eu digo sobre levar para a população como é feito, não uma pesquisa especificamente, mas como é feita os estágios, o que é uma hipótese, o que é uma tese, o que sabe? Sim. As pessoas não sabem, as pessoas acham que surge do nada, ou então... É por isso que começaram a desacreditar de vacina, sabe, um monte de coisa, porque a população não sabe como é feito, o trabalho que dá, todas essas dificuldades que você falou em relação à grana, em relação a subsídio, em relação a financiamento, sabe? As pessoas são completamente por fora disso. E isso em todas as ciências, biológicas, químicas, jurídicas, todas as ciências. As pessoas não sabem como funciona, o que é um bicho de 7 cabeças para todo mundo. A divulgação científica, acho que é a mais institucional da faculdade, que é diferente da do Embeeria da vida, do Pirula da vida. Quem tem que fazer não é exatamente um pesquisador. Não. Porque ele pode ser um bom pesquisador, mas um péssimo comunicador. Exatamente. Sim, com certeza. Uhum. O ideal é um jornalista especializado em ciência. Concordo. O único que eu lembro de cabeça bom é o Reinaldo Zé Lopes. Eu não conheço. Então, mas aí será que não seria o caso de as universidades terem um departamento que tenha um maior cuidado com isso, com essa maneira de levar essa informação para fora? Essa é a minha opinião. Algumas eu acho até que tem. Eu não vou lembrar agora, mas até quando Ô Jesus, a menina do Grão de Garagens. O Momento Ciência mesmo da URGS é um bom exemplo desse caso. Momento Ciência? Fronteiras? Oi? Não, Momento da Ciência. Existe um podcast chamado Momento da Ciência, da URGS, até a universidade que o menino Rogerinho fez. Não, eu fiz o FSM. Desculpa. Momento Tecnologia do Jornal da USP. Falei errado. Mas mesmo assim, cara, eu acho o podcast ainda um pouco hard, assim, sabe? Se você for um pouco mais leigo, talvez você não entenda muito bem o que esteja sendo falado ali. O Roger era Xoxô Mídia, do Fronteiras, né? Eu era do Fronteiras da Ciência. Mas, assim, a questão... A gente volta à questão de grana, porque isso daí não é de graça, né? Sim. A gente vai ter que pagar alguém, um estagiário que seja, pagar uma bolsa de iniciação científica para alguém para fazer essa divulgação, sabe? E alguém que entenda, porque, querendo ou não, o jeito que as pessoas consomem mídia hoje em dia mudou completamente. Hoje em dia, o podcast é um negócio que pouca gente ouve porque acha que é longo. Que um podcast de 20 minutos, o cara olha, porra, 20 minutos, tu acha que eu vou perder 20 minutos da minha vida? Então, assim, esse conceito de vídeos rápidos, de pílulas, de reels, de stories, fez com que essa geração mais nova tenda a consumir
tendo a consumir informação de um jeito muito mais segmentado, assim, pega aquela informação e pica e joga ela em formato de pílula. E muita gente não entende isso ainda. Ainda mais um pesquisador que trabalha das 8 da manhã às 18 da tarde na pesquisa dele, depois chega em casa e pensa, vou fazer um negocinho aqui, vou fazer uma divulgação. Então, de novo, então a gente volta nesse negócio. Na questão de dinheiro, provavelmente esse pessoal da USP aí tem uma estagiária, tem um IC que tá fazendo essa divulgação, mas o pesquisador em si, ou o próprio, sei lá, o pessoal do departamento, eu acho que fica um pouco mais complicado. O TikTok, ele trouxe muito disso, né, que a informação ela tem que ser rápida. Algumas pessoas já falaram pra mim, gravam as aulas de história e tal pro TikTok. Eu falei, cara, tem coisa que é impossível você simplesmente passar um conteúdo com qualidade em 30 segundos, 1 minuto. Sim. Tem muita gente que faz, mas, cara, você tá passando só o básico do básico do básico. Você não tá chegando nem ali a arranhar a superfície. Passa sem qualidade. Sim. E aí não dá, né? Não, o Felipe Neto fez uma thread esses dias no Twitter falando, não foi uma thread, acho que foi uma entrevista que ele deu em relação à lei da regulamentação das redes sociais, e ele estava comentando sobre isso, como as pessoas ficaram viciadas em, como o Roger falou, são pílulas, assim, de assuntos, ninguém se aprofunda e ninguém sabe nada, e todo mundo acha que pode comentar porque ouviu uma coisinha ou outra, sabe? E nem se discute a fundo também, né? Não, porque não dá. Alguns assuntos não tem, é impossível você explicar em 2 minutos. Como Sim. Você vai fazer isso? Não tem a menor condição. Sim, verdade. E eu não sei como reverte também. Pede pro Thiago explicar como é que a Primeira Guerra Mundial começou em 30 segundos. É questão de reversão. Eu acho assim que não tem reversão. Eu também acho. Sabe, assim, por isso que a gente tem que ter esse negócio de um financiamento para que, se a gente quer ter uma comunicação científica boa, então contrata alguém e faça com que essa pessoa receba um dinheiro para tentar fazer uma comunicação científica que se encaixe nesse novo padrão, sabe? Tentando dar um pouquinho de profundidade nesses 30 segundos. Exatamente. É difícil, é muito difícil, mas isso não é um fenômeno brasileiro. Isso é um fenômeno, vou dizer assim, que mundial, exagerando um pouco, mas aqui onde eu tô, eu vejo que todo mundo, quando eu pego um trem, quando eu pego um ônibus, todo mundo tem um celular na mão. Do senhor da idade à criança, assim, não é que nem... Porque, assim, aqui é um país bem seguro, então todo mundo usa o telefone abertamente aqui na rua, ou no ônibus, coisa que a gente não vê direito no Brasil, né? E todo mundo tá assistindo videozinho do TikTok ou o Reels do Stories do Instagram, sabe? É muito difícil ver alguém assistindo alguma coisa, um YouTube, uma Netflix, alguma coisa assim. Então, assim, é um fenômeno que a gente vê bastante no Brasil, e agora que eu saí do Brasil ali pra fazer essa obra, eu vejo que não é só no Brasil que acontece isso, sabe? Então é um negócio que usando um clichê, veio pra ficar, então a gente vai ter que tentar dar um rebolar e se adaptar, né? Se adequar. Sim, é isso aí. Seguindo aqui, pessoal, senhor Dalton Cabeça, traga-nos a sua primeira matéria. Seguindo aqui, nós temos uma notícia que saiu no Estadão, né? Uma notícia da redação, mais especificamente do dia 28/6. E ela diz o seguinte: professora de Harvard que estuda honestidade é acusada de fraudar resultados de seus estudos. Meta-estudo. Aí você fica assim, o que aconteceu? Então, aqui vai dizer o seguinte: essa pesquisadora é uma pesquisadora renomada, famosa e tudo mais, é Francesca Gino, e dizem alguns pesquisadores que pegaram o que ela fez, os experimentos que ela fez, e viu que alguns dados não conferem. E aí ele diz o seguinte: o trabalho envolve um experimento que pediu aos participantes que preenchessem a documentação de impostos e seguros. Os resultados diziam que participantes que assinaram um termo de honestidade no início da documentação eram menos
menos propensos a trapacear nas respostas do que aqueles que assinaram somente no final. Basicamente essa é a informação. Só que, como tinham 3 experimentos diferentes, alguns pesquisadores pegaram e viram que o terceiro, ele era fraudado, que os dados que ela tinha obtido não eram verdadeiros. Aí você pensa, em quem que a gente pode confiar? Se a professora de Harvard, olha da onde que a mulher é, que tá pesquisando sobre honestidade, tá fraudando estudo. Mas ela assinou o termo antes? Eu acho que não. Eu não tenho nem o que comentar. Cara, mas você tá com uma perspectiva errada sobre esse assunto, cara. Porque você espera que a mulher faça uma pesquisa sobre honestidade e ela tem que ser honesta. Mas... Nem esperar que um cara que pesquisa sobre câncer tem que ter câncer também. Não. Justo. Sua lógica tá errada. Sua lógica tá enviesada, obviamente. Eu não seria tão extremo, mas eu acho que se ela tem interesse em saber se as pessoas são honestas, é porque ela acredita que alguém é honesto. Logo, ela deveria ser honesta também. Não necessariamente, assim. Mas o que não falta por aí é pesquisa dizendo que a mentira é a cola social, né? Não sei. Cadê o país que postando isso, meu bonito? Tá falando a verdade, Nath? Não, é verdade mesmo, cara. Até tava ouvindo o Naruhodo, um dos programas do Naruhodo, e falando que parece que a população, de uma maneira geral, sempre mente em alguma coisa em níveis diferentes. Mas você já tentou só falar a verdade? Mas imagina um mundo onde você não consiga mentir. É impossível viver socialmente se você não mentir. Você chega em casa, teu namorado fez um jantar, a comida tá horrível, salgada. Uma bosta. Ficou lá 2 horas cozinhando pra você, pra te agradar. Você vai falar, nossa, que porcaria de comida. Sandra, eu vou contar um segredo aqui pra não comprometer meus amigos de bancada, finge que só tá nós dois. Todo homem em algum momento da vida já falou, está ótimo, simplesmente porque já tinha passado 30 minutos, 40 minutos... Toda mulher também. Em várias situações. Não, 40 minutos do horário que ele já tinha programado sair de casa e a senhora, namorada, esposa, ainda estava experimentando roupa e ele já não tinha saco mais. Falei, está ótimo, tá linda. Simplesmente para finalizar aquela discussão. Mas então, mulher também tem uma mania de falar tá ótimo em várias ocasiões. Dica cultural, assistam A Invenção da Mentira, do Rick Gervais. É bem legal esse filme. Honestidade é superestimado. Eu achei que você ia indicar a história do palavrão com o Nicolas Cage. Isso eu não vi. Mas A Invenção da Mentira é muito engraçado, porque eles vivem num mundo que ninguém mente. É isso mesmo daí. Sei qual é esse. É do Rick Gervais, o cara que fez o Office, no The Office britânico. Nunca vi. Não conheço, não. Então, todo mundo só fala a verdade. Caramba, velho. E ele, sem querer, um dia descobre um jeito assim que ele mente pela primeira vez e ele viu que todo mundo acreditou e ele... Só que... Nossa, que loucura. Foge do controle dele. É bem legal, cara. Bem interessante. Eu jogo aqui pra galera da bancada. Vocês acham que vocês conhecem alguém que de fato, pensa bem aí antes de responder. Que a pessoa honesta fala assim, não, fulano é honesto. Fulano não tem necessidade de mentir. Porque por mais que você pense, minha mãe não mente, meu pai não mente. Esses são os que mais mentiram pra você ao longo da vida. Não existe. Defina honesto primeiro. Defina honestidade. Então, aquela pessoa que não baixa filme no torrent, não fura fila. Se ele passa por uma situação, ele fala, não, isso aqui tá errado, vou lá, vou voltar, vou fazer o certo. Cara, às vezes a gente até tenta, cara, mas a corrupção é intrínseca do ser humano, cara. A gente mora no Brasil, né? Não, eu como advogada posso garantir pra você que há formas de você falar algumas coisas que não são exatamente a verdade de uma forma que não é mentira. Eu sei bem isso, eu uso esse método. Exato. É um método que eu uso bastante, mas isso não significa que aquilo seja a verdade real do fato, entendeu? É porque o fato é o fato em si. Olha aí, advogados. Você falar sobre o fato é a forma como você interpreta. Então, é completamente possível você não falar a verdade sem, na realidade, estar contando uma mentira. Justo. Ou seja, você não mente, você omite. É diferente. Não é omissão. É uma forma de interpretação do fato em si. Você já viu aquele filme O Mentiroso? Sim. Estudo de casa aí pra vocês. Né? Mais ou menos aquilo ali. Tem uma trilogia adolescente, como é que é o nome do Príncipe Cruel. E lá vai eu, nerdice retardada. O livro, a trilogia é sobre o mundo das fadas. E eles não podem mentir. E assuntos, assim, inteiros são tratados sem se contar uma mentira. E, na verdade, não é verdade. O que eles estão falando não é verdade. E nenhuma mentira é contada. Que loucura. Não consigo nem conceber como que é isso. Tenta dar aula pra uma turma de sexto ano falando sobre o governo atual. Você vai entender.
Justo. Ok, entendo. Consigo entender um pouco. Algo mais a comentar, personas? Não, eu tô mentindo sobre isso. Então, seguindo aqui, senhor Roger Manrique, traga-nos a sua matéria. Eu tenho uma matéria do G1 que eu achei bem interessante, que é: raríssimo manto tupinambá que está na Dinamarca será devolvido ao Brasil. Peça vai ficar no Museu Nacional. Uma matéria assinada pela Isabela Seta, do dia 28 de junho, e a linha miúda diz: artefato que está em um museu em Copenhague há mais de 3 séculos deve retornar ao país no início de 2024. A gente acredita que seja um ancestral. Não se trata de uma obra de arte, de um mero objeto, diz liderança tupinambá. Então, é isso, é um manto feito de penas de guará. É um manto vermelho, coisa mais linda, que foi roubado do Brasil em 1699. Caramba, velho. E ele tem 1,80 m e 80 centímetros de largura. 1,80 m de altura e 80 centímetros de largura. É muito bonito o artefato. E agora o museu da Dinamarca resolveu devolver essa peça roubada. Mas assim, vocês conseguem visualizar? Eu sou professor de história, às vezes a gente tem que tentar visualizar algo pra entender melhor como é que essa parada foi parar na Dinamarca. Porque você pensa, se tivesse na Espanha, tivesse na Itália, talvez na Inglaterra, você fala, não, essa galera movimentou muito o mundo nos últimos séculos. Mas, mano, a Dinamarca, como que essa parada foi chegar lá? Ai, sei lá, irmãos Humboldt. Cara, como que é? Irmãos Humboldt. Extinção. Alexander e o outro... É importante o Alexander. O cara é um alemão que veio fazer expedição no Brasil, viajou metade do mundo, metade do país. Teve antes o Spix e o outro... Você lembra? Não. Eu não gravo esses nomes não, cara. Aí você tá querendo muito de mim. O Spix e o outro cara, outro alemão também que veio... Eu sei das expedições que tiveram no Brasil durante o período joanino, durante o Império e tudo mais. Teve uma galera que rodou o Brasil inteiro. Mas, de novo, a Dinamarca, mano... Você não ouve falar da Dinamarca, velho. Aí foi pra na Alemanha e negociaram. Alguém comprou. Ah, cara, é aristocracias europeias, né, cara? A chance disso também ter saído daqui com consentimento da coroa portuguesa é altíssima, entendeu? Presente, né? Muito provavelmente. Presente do governo brasileiro. Presente é assim, né? Não, provavelmente os portugueses roubaram das lideranças indígenas, né? Mataram uma meia dúzia ali pra conseguir pegar essas peças, e aí deu pra essa aristocracia europeia como forma de presente, entendeu? Cara, com certeza é um artefato que, de certa maneira, tá nos seus mais profundos antros ali, tipo, sujo de sangue, entendeu, cara? Deve ter muito sangue ali. Leva 3 arara, 10 metros de pau-brasil e leva esse manto aqui, é o brinde. Porque assim, é um manto de uma liderança tupinambá, ou seja, é como se fosse uma coroa de um rei, entendeu? Pelo menos na minha visão. Posso estar completamente errado, e se alguém quiser disser que eu estou errado, eu fico mais do que feliz em corrigir. Eu acho que pela letra miúda, acho que é um pouco além disso, sabe? Ele não é um símbolo de poder. O representante tupinambá ali fala que ali é como se fosse um ancestral deles, então é uma peça que não é para evocar um poder monárquico, é um poder meio que espiritual. Entendi. Uma divindade, alguma coisa assim, ó, como se fosse uma relíquia mesmo deles, né, um negócio que liga eles a um passado, alguma coisa assim. Foi o que eu entendi, pelo menos. Também posso estar errado. Ancestralidade, né? Sim. E tá havendo um movimento de devolução de artefatos para vários países, né, Egito, países da África, tá havendo acho que foi no xadrez verbal da semana passada, aí vou ter que falar a data, mas... Da semana do dia 19 ao dia 23, Isso. ali, mais ou menos. Obrigada. Que, salvo engano, foi lá que eu ouvi que foi devolvido um artefato para um povo, acho que da América do Sul, também não vou me lembrar, só me lembro do caso, que é um artefato cerimonial religioso, mas que agora vai ser só realmente uma peça de museu, porque está contaminado, não pode ser mais usado para o que era antigamente, porque, né, passou por um monte de lugar. Sim. Mas está havendo esse movimento de devolução de relíquias e coisas roubadas nas invasões. Sim, eu acho que só o fato de devolver para o país de origem já é muito importante, né? Ah, sim. Sim. Sim, porque é a história, né, a cultura, a identidade de um povo, né? Sim. O
Birajara voltou também. O fóssil aquele. Birajara é o dinossauro. Teve isso também. Sim, com certeza. Só para complementar aqui, se tratando de algo dos tupinambás, a gente tem que lembrar que eles eram antropofagistas, ou seja, canibais. Então tem muita ideia de absorver os poderes de um outro guerreiro, absorver energia de outro povo. Então, assim, eles têm muito essa questão do espiritualismo, né, nos seus ritos. Não era só comer carne por comer carne, existia toda uma crença ligada a isso. Então, provavelmente esse manto, como o Roger citou, tem algo muito além do que seria uma coroa, por assim dizer. Aqui, na matéria, acho que eles citam que existem, eu não sei se com esses são 10 ou outros 10 parecidos mantos, espalhados todos na Europa. Vai ter uma citação aqui de um paleontólogo, acho que o cara trabalha no Museu Nacional, no diretor do Museu Nacional, na verdade, o Alexander Kellner, que ele fala que, abre aspas, não tem mineral, não tem fóssil, não tem artefato que consiga ser mais importante do que este manto, que o valor dele é imensurável. Tipo assim, aí você vê, né, o grau da preciosidade de um negócio que estava sendo de objeto de ostentação para algum riquinho europeu tirar onda com um elemento cultural importante, né? Sim. Para um povo indígena brasileiro. Nossa cultura também, de uma geral. Sim. Com certeza. Porque querendo ou não, isso diz muito do nosso passado, né? E quando o nosso passado é esquecido, a gente tende a cometer os mesmos erros que sempre foram cometidos. Tá, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que é o que eu pensei. Eu acho que é importante pra caralho ele tá voltando agora. Só que, não deixa de ser não é a vida da notícia, é uma pequena sorte que ele não tava no Museu Nacional antes. Justo. Sim. Não, com certeza. Mas, cara, é aquilo, né? Já quando a gente gravava o Volt Ampere, era uma discussão que tanto eu e o Roger nós levantamos lá, cara. A cultura no nosso país, ela sempre foi muito negligenciada, cara. Tem que ser valorizada. Assim, a gente consome... E aí eu acho que eu vou repetir coisas que eu falei do episódio anterior. Nos últimos 30 anos, nós fomos inundados por uma cultura americana, tá ligado? A gente tem mais apego a uma cultura dos indígenas dos Estados Unidos do que da nossa própria cultura indígena brasileira, sabe? A visão, acho que quando você pergunta sobre o indígena, pra qualquer pessoa daqui no Brasil, a primeira coisa que vai vir na cabeça é aquele indígena dos Estados Unidos lá, cara, como que é? Que eles brincam, falam, o touro sentado, o águia de não sei o que lá, e assim por diante. Acho que vai ser a primeira ideia que qualquer pessoa vai acabar tendo sobre um indígena. Não vai pensar nos indígenas brasileiros, por exemplo. Não sei, talvez. Pensei em Tupi, pensei em Guarani, Tupinambá. Acho que São Paulo é até mais fácil. Não, acho não. Não é só São Paulo, não. No país inteiro. Sim, mas eu acho que não é a primeira visão que vem na cabeça de uma pessoa. Não sei. Mas quando eu falei em valorização, não é só espiritualmente, assim, culturalmente. É dar o valor financeiro e material também. Sim, com certeza. Para a preservação. Porque se o Museu Nacional pegou fogo, a gente já discutiu isso em outro momento. É porque não faltou lá chegar verba. O que não pode faltar de novo. Sim, com certeza. Se esse objeto tá voltando para cá, é um motivo para redobrar, triplicar, quintuplicar o valor investido para garantir a preservação dele agora de forma plena, né? E a questão dos povos indígenas, assim, como a gente já falou também em outro episódio, a ditadura militar brasileira teve um papel muito importante nessa visão que a gente tem do indígena como um ser atrasado, um ser que precisava ser, cara, assim, usando uma palavra horrível, mas um ser que precisava ser domesticado. Nossa, eu tive uma discussão sobre isso ontem no Twitter. O cara falando porque teve um ser, uma criatura que foi num podcast e aquela falácia de anos, de décadas e séculos que a gente foi invadido, a gente foi descoberto, né? A gente foi descoberto, tava todo mundo escondido aqui. A gente foi descoberto por um povo que é mais avançado, que a gente é preguiçoso porque mora na praia. E eu falei, cara, você tá completamente maluco de aceitar uma coisa dessa, porque a gente não é preguiçoso, a gente só tinha o que precisava para ser uma sociedade funcional. Aqui daí, aí já começa, além da questão da ditadura militar ter colocado essa questão que o índio era um ser atrasado, que o indígena era um ser atrasado, o capitalismo tem muito essa ideia meritocrática de que vence quem trabalha. E quem tá... Tanto assim que o ócio não produtivo, tu ir na praia, tu ler um livro, tu simplesmente deitar numa rede, é visto como se fosse um pecado. Sim. Sabe?
Então, assim, a gente tem duas coisas que, no mínimo, duas coisas que estão fazendo muito mal para nossa cultura, que é justamente essa, assim, que já a invasão americana e o capitalismo, além dessa questão além que na ditadura militar foi feita essa demonização dos povos indígenas. Então, assim, é um negócio que como o Adam falou, o cara vai pensar numa coisa, vai pensar no indígena, vai pensar justamente no indígena americano. E outra coisa, quando pensa no indígena brasileiro, pensa que o cara é preguiçoso. Sim. Porque ele não trabalha. É como falou a Sandra, ele já tinha aqui. O cara, o que ele precisa pra viver bem? Eu preciso de água fresca, comida... Terra fértil. Ele tinha tudo, cara. Exatamente. Mas foi o que eu falei pro cara. Eu falei assim, filho, põe na sua cabeça que eles só vieram pra cá porque eles não tinham. A gente já tinha. Sim. Então a gente não precisava ir lá. Fora, assim, toda a questão cultural. Lá eram monarquias, o povo era acostumado a viver sob autoridade. Aqui é sistema tribal. Aqui na África, porque ele fala de toda a faixa tropical do mundo, né, que é todo mundo vagabundo e foi invadido. E eu falei assim, filho, não existe uma coisa dessa. Lá sistema de monarquia, aqui era sistema tribal, que é um sistema mais colaboracionista, Sim. né? A gente não tinha essa cultura de guerrear, sim, entre tribos, sim, mas não sair pra procurar o quê, sim, sabe? Sim. Uma coisa que eu comentei num episódio anterior é que os nossos ameríndios aqui, eles só não dominaram as grandes navegações e a pólvora antes. E assim, acho que também não existia uma vontade de dominar outras culturas também, porque se tivesse conseguido fazer isso antes, a história seria completamente diferente. Sim. Mas, de novo, Adrian, eles não dominaram por quê? Porque a gente tinha tudo aqui, cara. Sim, pois cara, é. Se tu pegasse, por exemplo, pega a origem das comidas da Europa, sabe? Tu pensa numa, sei lá, Itália. Macarronada. A Itália foi... o tomate foi pra Itália em 1600. Tu pensa na Inglaterra, fish and chips. Eles, no máximo, tinham fish. Os chips foi pra Inglaterra depois das invasões americanas. A massa italiana, na verdade, é chinesa. A massa americana é chinesa. Assim, muitas das coisas... Assim, porque o solo da Europa era tão pobre, tão desgastado, que eles não tinham nada além de ser pra comer. A gente olha uns filmes medievais, o cara comendo lá um banquete, mas assim, na era medieval, o Thiago e o Dalton podem me corrigir se eu estiver errado, porque assim, mesmo os reis, eles tinham pouquíssima variedade de coisa. Eles comiam porco e alface, ou sei lá, um ancestral do brócolis, alguma coisa assim, sabe? Não tinha, assim, tu vai ver assim, a banana veio da Ásia, a laranja veio da Ásia, a batata, pimenta, tomate veio da América. Tudo isso veio, assim, porque, ou seja, esses povos preguiçosos, entre várias aspas, por que eles eram preguiçosos? Porque eles já tinham tudo, cara. Já tinham água, tinham comida, tinham solo fértil, que eles plantavam qualquer coisa ali, nascia. Então, e com isso, o que acontece? O cara tem um excedente de produção de comida, o que ele vai fazer? Ele vai botar fora para aumentar o preço no mercado? Não, ele vai distribuir. É isso que os nossos povos preguiçosos faziam. Eles viviam em comunidades que se cuidavam e não precisavam ficar guerreando, procurando terra para comprar chá, atravessar o mundo para comprar chá. Chá e especiarias, né? Estuprar o mundo por causa de pimenta. Pode crer, é verdade. Pimenta do reino ainda, que nem pica aquele negócio. É isso aí. Seguindo aqui, senhora Sandra, traga-nos a sua matéria. A primeira é uma matéria do site Migalhas, assinada pelo Thiago de Miranda Coutinho e Francisco Ferreira, no dia 15 de março de 2023, que ele, quando surgiu a questão do Zanin ser indicado para o STF, vários sites e supostos juristas falaram sobre o princípio da impessoalidade, que feriria o princípio da impessoalidade. E às vezes as pessoas confundem um pouco com a palavra pessoalidade no sentido de se conhecer, de ter um relacionamento pessoal, e acha que é isso, e não é. O Migalhas traz o artigo 37 da Constituição, que fala que qualquer
na administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também o seguinte: aos cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. E os requisitos para ser ministro do STF é ter entre 35 e 70 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, o princípio da impessoalidade, ele é uma questão que juridicamente você explica assim, para todo mundo entender. Tudo que a administração pública faz tem que ser para todo mundo. Não pode ser só para um grupo ou só para uma pessoa. Para dar um exemplo bem a grosso modo, um prefeito não pode mandar asfaltar só a rua da casa da sogra dele, para ela levar uma vantagem. Tem que asfaltar um bairro todo, tem que asfaltar a cidade toda, tem que levar água para a cidade toda. Todos os atos da administração pública, seja em qualquer esfera, tem que ser para todas as pessoas. Só um parênteses, com um certo governador, essa semana parece que asfaltou uma estrada que ia dar na fazenda dele, menino, rapaz. Isso é uma coincidência que acontece. Esse mundão, Minas Gerais. Exatamente. Isso fere o princípio da impessoalidade. É o parente da Ema? Parente de quem? Parente da Ema. Ema. Cada um com seus problemas. Então, e nesse sentido, o Lula indicar o Zanin, ele não... A matéria do Migalhas deixa isso muito bem claro, não fere. O Dias Toffoli e o Gilmar Mendes já eram ministros das administrações que foram nomeados. O Nunes Marques e o André Mendonça, inclusive, foi uma promessa para um grupo de eleitores, que é pior do que isso, para um grupo de eleitores, porque ele era terrivelmente evangélico. Sim. Né? Foi uma promessa feita em campanha. O Nunes Marques, na minha opinião, sinceramente, nem notório saber jurídico aquele homem tem. Justo. Porque é cada pérola que sai que você fica, quê? Sabe? O mais engraçado é como uma pessoa dessa acaba passando pela comissão, entendeu? Simplesmente porque tem a maioria mesmo no Congresso. Porque se não fosse isso, eu duvido que uma pessoa dessa passaria, entendeu? É que assim, como é uma atribuição presidencial, é muito raro o Congresso ir contra esse tipo de questão, né? De o presidente, por exemplo, indicar um nome e o Congresso barrar. Né? É muito difícil acontecer, de se meter numa atribuição do presidente da República. Mas ultimamente vem se metendo, né? Vem. Inclusive com uma diminuição de ministérios, entendeu? O caso do que o Lira... É chantagem, né? O que o Lira anda fazendo em relação porque a distribuição de ministérios e secretarias, esse tipo de coisa, é uma atribuição do presidente. Sim, com certeza. E praticamente foi feita uma chantagem ali, né? O que fizeram no Ministério da Marina é uma violência, sabe? Sim, e também como um primeiro mandato que realmente pensou. A gente veio falando desde o começo do episódio sobre os nossos ameríndios. Foi o primeiro governo brasileiro que realmente deu uma olhada para os indígenas brasileiros. Então, e aí eles destruírem o Ministério dos Povos Originários, não só é um absurdo, como uma violência, e mostra bem para quem que essas pessoas estão olhando. Não, e mais do que isso, porque assim, o presidente vai para fora e martela em energia renovável, Sim. Em proteção da Amazônia, proteção dos povos originários, martela tentando atrair investimento, atrair atenção para o Brasil, e o Congresso parece que não vê o quão isso é prejudicial para o país. É isso que me deixa maluca às vezes com a extrema-direita, porque não basta ser completamente avessa a tudo que é direitos humanos, parece que é avessa ao país também, sabe? É exatamente o que é. Não, parece que é avesso a eles mesmos, né? Sim, porque, gente, que é uma questão que não faz nenhum sentido. A Marina é um expoente em relação à preservação ambiental. Ela é uma das vozes mais ouvidas no mundo. Com certeza. Em relação a isso. Ela é uma pessoa extremamente importante quando se trata desse assunto, sabe? E assim, o Lula ter dado o Ministério do Meio Ambiente para ela conta muito lá fora. Com certeza. Porque as pessoas
sabem da seriedade que ela leva esse assunto. E quando você tira dela algumas matérias do Ministério, você derruba um pouco dessa credibilidade, não só no Ministério, não nela jamais, mas em relação ao que o país está disposto a fazer, né, nisso. Sim, com certeza. E atrapalha muito, não só a governabilidade, mas a imagem do país, a atração de dinheiro pra cá, e pra eles parece que tanto faz, é só uma pirraça, parece um bando de criança, sabe? Sim, é a mesma coisa o que o Banco Central vem fazendo com a taxa de juros atualmente, entendeu? Inclusive o pessoal da direita tá dizendo que não tem o porquê se manter nessa taxa de juros base que o Brasil tá vivendo hoje, porque nós não temos uma inflação de consumo e cara, é aquilo, já tá mais do que na cara certas coisas. O cara foi indicado pelo Bolsonaro. O cara tava no grupo de ministros do Bolsonaro até depois da virada do ano. Ele só saiu porque foi flagrado pela Gabriela Biló da Folha de São Paulo. Então, assim, cara, o que você espera dessa pessoa? Não tem como esperar nada. E agora é o momento do Senado Federal caçar esse cara. Na verdade, assim... eu não sei, eu queria que essa pessoa... Mas o Pacheco vai chamar ele, você viu? Eu vi que eles já chamaram... Acho que em agosto ele vai ter que ir lá explicar por que essa taxa de juros tá no tanto que tá. Não, mas você sabe que de certa forma eu acho que é bom ele tá fazendo merda. Sim. Porque é uma chance do governo revogar essa coisa de o Banco Central ser independente e dizer que o Banco Central... ele não é uma figura política. Porque, querendo ou não, o Banco Central é uma figura política e a gente tá vendo isso nesse momento, entendeu? Com uma pessoa que se diz técnica, bem entre aspas, e aqui eu vou fazer bem entre aspas, mas pela explicação de todos os economistas, e todos os economistas estão dizendo, não faz sentido manter os juros base nesse patamar que está hoje. Inclusive, manter esses juros que está nesse patamar está sendo prejudicial para o próprio país, porque a nossa bolsa de valores caiu, o dólar subiu por conta dessa... não seria imprecisão, mas seria... Filha da putagem. Insegurança? Insegurança, isso, com relação à insegurança financeira do país. Então, eu não sei. Vocês sabem que, aproveitando que a gente tá falando um pouco de política, eu tava pensando hoje... Um pouco. A gente quase não fala de política nesse programa. É um passando. Eu tava refletindo de que daqui 2 anos a gente vai ter uma eleição para presidente nos Estados Unidos, certo? E existe uma grande chance daquele maluco laranja voltar. Assim, é sério, gente. Existe uma grande chance desse cara voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Numa dessa, o que me veio na cabeça? Quais são as chances dos Estados Unidos querem emplacar realmente um golpe de Estado aqui dentro do Brasil com o Bolsonaro? Sei não. Eu acho que não rola mais, não. Passou. Eu também acho. Tudo que eles podiam fazer pra implodir o golpe, ou seja, pra fazer com que esse golpe não acontecesse, eles fizeram. Sabe aquele lance? Segue a cartilha. Se seguisse a cartilha, o Brasil hoje estaria sobre o governo do Bozo. Eles fizeram totalmente o contrário. O Trump tá, assim, perigando ser preso também? Então, mano, mas você tá falando isso com um presidente que é legalista, que é o Biden. Legalista. Agora com um presidente maluco... Não, mas eu acho... aí eu vejo exatamente o que o Dalton vê, mas não por uma perspectiva externa, e sim interna. O momento passou. Sabe, o momento passou, o momento era aquele lá atrás e passou. Não vai, mesmo que os Estados Unidos queiram se meter, alguma coisa assim, eu acho que a própria estrutura do Brasil, e aí a gente dê, graças ao Xandão, né, vigiar e punir, mas... Gostoso demais. Mas sabe qual que é o meu medo? O meu medo é que as Forças Armadas, eles não tenham desistido, saca? Eles só estão quietos. E no momento que eles tiverem a mínima oportunidade ou um mínimo alguém que seja uma única nação... Porque assim, a gente vem falando aqui que os Estados Unidos é o balizador da moral mundial. Bom, pelo menos eles se dizem assim, né? Hipocrisia mundial. E se eles... Você tá vendo muito Hollywood, cara. Não, cara, se eles resolverem instigar, se o Trump resolveu instigar a própria Força Armada brasileira, os caras vão cair, velho, sabe? Os caras tão loucos pra ter, assim... uma ideia, sabe? Sei lá. Mas, cara, isso, assim, na minha opinião,
Eu acho que foi até o Thiago que trouxe algum tempo atrás aquele meme que os republicanos jogando bomba, um B-23 lá, um bombardeiro, tá escrito lá, e o republicano, desculpa, os democratas é o mesmo bombardeio, só que tá escrito, tem a bandeira LGBTQIA+, e ele é colorido, porque assim, a ideia dos Estados Unidos é sempre a mesma, cara, é soberania, e os Estados Unidos hoje, eles vivem de guerra, né, se acabarem as regras de guerra no mundo, os Estados Unidos acaba junto. Da onde vem a grana deles, né? Então ele precisa, mas por outro lado, assim, por que eu tô dizendo assim que não importa se é o Trump ou qualquer outro que seja lá, os Estados Unidos sempre vai apoiar alguma coisa. O problema é que no jeito que o Brasil tá, assim, de novo, na minha opinião, muitos países da Europa não apoiariam esse tipo de golpe. E isso não seria bom tanto comercialmente, para nenhum dos lados, então os Estados Unidos não vão querer perder, sabe? Se os Estados Unidos vissem assim que eles iam ganhar com um golpe aqui em 2022, tu acha que a gente ia estar hoje comemorando a quase ineligibilidade do Bolsonaro? Então, mas ainda assim, eu vou tentar dar mais uma insistida. Você tinha uma pessoa que era especialista em logística, cuidando de um Ministério da Saúde, deixando gente morrer por falta de ar por conta de problema de logística. Mas isso diz muito sobre a formação que ele recebeu no exército. Isso é incompetência do nosso exército, é incompetência... Então, você acha que esses caras têm inteligência suficiente para pensar em problema de economia externa? Olha, eles não, mas quem manipula eles sim. Será? Certeza, cara. Aí eu vou deixar a pulga... Nos anos 40, se fundou se não me engano, a Escola das Américas. O país, talvez seja Guatemala, não sei exatamente. Que foi fundado pela CIA daquele. Não sei se foi a CIA, mas foi algo assim. Que servia para formar oficiais nos países da América Latina de acordo com ensinados por oficiais dos Estados Unidos. Que essa galera que vai voltar pro Brasil depois, formada nessa escola, que vai estar lá no coração do golpe de 64. Uhum. E que vai dar a linha teórica, de linha editorial, a linha ideológica das Forças Armadas. E até onde eu sei, não sei se tem mais isso. Não parei pra olhar se ainda existe. Não, e assim, tinha partido fascista, que fascista mesmo, né? Esqueci o nome do partido agora. Como é que é, Thiago? O Integralistas. Integralista. Isso, obrigado. Ainda tem, na verdade. As galinhas verdes. Assim, tinha terminado, acho que não tinha 20 anos ainda, que tinha terminado a Segunda Guerra, então ainda tinha uns resquícios meio... Guerra Fria. Não, existia toda uma questão da Guerra Fria ainda, né? Operação Condor. A Guerra Fria era uma outra questão histórica, um outro momento histórico. Eu acho que num país do tamanho do Brasil, com a influência do Brasil na América top 10 economia mundial já, BRICS. Eu acho muito difícil. Não acho impossível, mas eu acho bem difícil. Nada impossível, mano. É difícil. O que pode ter pós-Lula, a eleição de... No Bolsonaro talvez não. Qualquer outro fantochezinho neoliberal da vida. Uhum. Tem a renca agora de chupetinha MBL da vida aí. Ai, gente. Assim, quem que vai suceder? Quem que vai ser? Não, talvez não na próxima eleição, mas nos próximos 8, 10, 16 anos, quem que vai dar a linha política no país de modo geral? Esse é o meu medo, sabia? Por isso que é tão importante o que está acontecendo agora no STF e em geral no judiciário, porque é importante ter punição. Sim. Tem uma proposta de lei de um deputado do PL para anistiar todo mundo que cometeu crime eleitoral Se fuder, né? em 2022, que é obviamente uma proposta com alvo certo, né, que é anistiar o Bolsonaro. Sim. Uhum. Mas, assim, é muito importante que se tome providência, que se julguem essas pessoas, coronéis do exército, que nem sabe, essas pessoas todas aí envolvidas nessas questões de golpe. É muito importante para que seja exemplo, para que seja lembrado, para que seja, para que tenha uma tentativa de que se barre esse tipo de pensamento e de atitude pelas Forças Armadas e por quem quer que seja, né, por empresário que queira patrocinar esse tipo de coisa. Sim. É importante a punição agora, porque muita coisa do que a gente está passando agora é por causa da anistia que teve em 88. Exatamente. Com certeza. Quando foi reaberta a democracia. Você entendeu? Tinha que se retomar as comissões da verdade,
punir torturador, assassino ou faceiros do Estado. Exatamente. Então, assim, como não houve punição, como não houve consequência, vamos tentar de novo, quem sabe, né? É importante que haja consequência agora. Com certeza. É isso aí. Alguém quer comentar algo mais? Acho que não. Então, seguindo aqui, vou me manter na linha da política e trazer minha primeira matéria. É uma matéria aqui da minha terrinha, da minha cidade. O título da matéria diz que prefeito de Campinas rebate críticas de Lula sobre casas populares de 15 metros quadrados, espantado com a agressividade do presidente. É uma matéria do G1, não assinada, do dia 19/6/2023. O fato é que nas redes sociais foi repercutido aí um projeto que a Prefeitura de Campinas estava encabeçando em uma comunidade na periferia aqui de construir 116 casas de 15 metros quadrados para mais ou menos umas 450 pessoas. Eu fiz uns cálculos aqui e dá mais ou menos 3,8 pessoas por casa. Ou seja, vai ter casa que vai ter um pouco mais, um pouco menos, enfim, para abrigar essas 450 pessoas. Inclusive, uma das polêmicas que eu vi, inclusive foi no Twitter, foi uma pessoa dizendo que as casas não tinham janela, o que não é uma verdade. A casa tem janela, sim. Era uma casa. O presidente Lula, ele fez uma crítica em um evento no Pará, dizendo que o projeto do governo federal é para construção de casas de 41 metros quadrados, o que é quase 3 vezes maior do que esse projeto da cidade de Campinas. Aí eu queria tocar aqui o que o Lula falou, vou tocar aqui para vocês. Ontem eu vi na televisão a cidade de Campinas, que é uma das cidades mais ricas desse país. A cidade de Carlos Gomes. Uma cidade que é famosa pela quantidade de universidade. Uma cidade que é famosa pela Unicamp. O prefeito daquela cidade está construindo casas de 15 metros quadrados para que as pessoas pobres fiquem lá com 7 pessoas. Imagina 15 metros quadrados para uma família. Ou seja, significa que esse prefeito não entende de pobre. Significa que esse prefeito não é um cara humano. Significa que esse prefeito acha que pobre tem que ser tratado como se fosse uma coisa qualquer e não como um ser humano que merece respeito. Por outro lado, aqui continuando na minha matéria, o prefeito da cidade em que eu resido aqui, e eu vou abrir aspas aqui para o que ele falou. A gente está assustado, espantado com a agressividade do presidente da República. Não entendo o que ele quer com isso. A única coisa que justifica essa fala do presidente é antecipar a disputa política em Campinas, atacando e desgastando o prefeito. Ainda rebatendo a fala do presidente, o prefeito ele disse que a medida não se trata de um programa habitacional, mas de um acordo a partir de uma decisão judicial para a construção de embriões residenciais em um terreno que foi doado pela administração municipal para essas famílias deixarem um local que elas estão ocupando num período de mais ou menos aí os próximos 4 meses. Em uma nota divulgada, ele também afirmou que os imóveis são maiores que os antigos barracos de madeira. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Tomás Moreira, que é especialista em políticas habitacionais, ele criticou o fato de o imóvel não se adequar ao conceito de moradia digna recomendado pela ONU. E aí uma questão também que eu acabei vendo é que, assim, esses imóveis, na verdade, ele é um verdadeiro kitnetão com um banheiro. É um imóvel ali de 4,5 metros por 3,5 metros, mais ou menos. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm a comentar, o que vocês acham disso, o que vocês acham da treta município e o governo federal. Palhaçada. Eu quero falar sobre duas questões. A primeira é que, assim, a mania que achar que para pobre pode ser qualquer coisa. Sim, excelente. Né? É pra pobre, tem que dar graças a Deus dessa porcaria que eu tô te dando. Sim. E a segunda, que eu queria discorrer um pouco mais, é o seguinte. É engraçado, né, o prefeito falar sobre a violência com que o Lula, a agressividade do Lula. É tipo quando o cara chama você de macaco, você arrebenta a cara dele e você que é agressivo. Sim, né? Justo. O cara tá fazendo uma bela de uma porcaria, vai criticar, não pode ter agressividade, né? Essas duas questões me chamaram muito a atenção, porque isso é
um absurdo. Sim. E assim, e o que eu tenho que comentar é que ele fala ali que é um embrião residencial. Só que assim, todo mundo sabe como é que funciona uma obra da prefeitura e uma obra clandestina. A obra da prefeitura tem um engenheiro, tem o CREA, tem um cara fiscalizando. Justo. E o cara vai lá e faz todos os cálculos, faz tudo. E aí a gente vê que tem engenheiro que sai da faculdade que acha que caixa é casa. Mas assim, ó, qual que é o meu ponto? Uma obra que é feita para ser um embrião, já começou errado. Porque tu tá dizendo pro cara assim, ó, esse aqui é onde tu vai começar o teu puxadinho. E daí o que tu tá fazendo? O cara vai fazer o puxadinho dele sem uma fiscalização, sem uma segurança, sem um cálculo estrutural. Ele não sabe se a sapata do que o engenheiro calculou aguenta um outro pavimento, e o cara com certeza vai fazer um outro pavimento porque ele não vai conseguir estender a casa dele pros lados, porque pelo jeito é uma casinha do lado da outra também. Sim. Então, é um negócio assim que é revoltante, porque trata o pobre como, de novo, assim, como se fosse um objeto que precisa ser guardado num depósito, porque isso não é uma casa, isso é um depósito. Dependendo do depósito que tu vai fazer, tem mais ventilação. Com certeza. Porque tu tem que manter arejado o que tu vai guardar lá dentro. Aqui tu não tem nem janela pro negócio aí, que o Adam disse que tem, mas mesmo que tenha janela, 15 metros quadrados pra, sei lá, que seja para pai, mãe e filho, um núcleo familiar simples. 15 metros quadrados, cara. Não tem como viver nisso, cara. É revoltante. E eu acho que o Lula tá assim, ó. O Lula não passa frio no inverno nesse inverno, porque ele tá coberto de razão, sabe? Ele tá coberto de razão. Não, e lembrando que isso tá sendo feito com dinheiro público e não vai servir pra nada. Eu vi isso a primeira vez, tava passando uma matéria no Globo News, não sei se vocês viram, que é sobre essas casas, e tava o Pontual comentando como era um absurdo, Jorge Pontual, na verdade, o Jorge Pontual comentando que era absurdo, o governo federal, como assim, dando a entender que fazia parte do Minha Casa Minha Vida. Acho que o Lula tava vendo ao vivo e mandou uma mensagem pra outra repórter lá que desmentiu na hora. Alguém ligou. Jogou o pepino pro cara de Campinas. E eu tava olhando aqui na reportagem, eu não entendi o parágrafo. O que tá falando que o programa é alvo de polêmica, que as casas não estão prontas, que a previsão é de tantas pessoas, que depois da assinatura do contrato, as famílias terão até 6 meses para começar a pagar o financiamento. Exatamente. E isso era um ponto que eu ia levantar. Tipo assim, que pagar o quê? Cara, sério, com um dia de pinga, eu soube um barraco desse aqui, num quintal aqui de baixo, pelo amor de Deus. Na verdade, eles ainda por cima estão financiando isso pra essas famílias, entendeu? Cara. Eu moro na casa que era do meu pai, só a sala dessa casa são 25 metros. E eu fico imaginando que num espaço de 15 metros não cabe as coisas que eu tenho num quarto. Você imagina você colocar uma família. Cara, eu acho que esse quarto que eu tô aqui tem 15 metros quadrados. Dalton, eu tô olhando pro meu quarto aqui e tô pensando, esse quarto deve ter quase 15 metros quadrados. E deve ter uns 3 por 2, deve ter metade de uns 15 metros quadrados, mas, gente, tipo assim, a pessoa vai cozinhar no banheiro, né? O vaso sanitário fica embaixo do chuveiro, né? Cama não tem como pôr. Uma questão que vale ser levantada é que a ONU diz que a cozinha tem que ser no mínimo separada do cômodo, da sala, entendeu? A ONU prevê que uma estrutura residencial deve conter no mínimo 2 cômodos, mais a cozinha e banheiro separados. Por isso que o plano diretor de São Paulo criou o termo estúdio. Pra tu não vender apartamento, tu vende estúdio. Caramba! Agora faz tanto sentido isso na minha cabeça, velho. Que loucura. Explodiu a cabeça do Adrien agora. Capitalismo selvagem. Cara, que loucura, velho. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, acredita? Cara. É o capitalismo selvagem mesmo. O lucro acima da pessoa. Então, mas, sabe, assim, esse prefeito, quando ele ganhou aqui na cidade, cara, eu sou completamente contra ele, assim, até quando ele tava coisando, não votei nele. Acho que, assim, tem muito o que falar sobre esse ser humano, não. A cidade tá se desenvolvendo, mas por coisas que já estavam sendo feitas antes. Foi feita uma obra aqui do BRT, que era para fazer o transporte da galera das periferias pro centro, né, dar uma maior agilidade, e eu tava achando que o BRT ia ser feito com alguns veículos um pouco mais pesados, assim, como, por exemplo, sei lá, um biarticulado, por exemplo.
E não, cara, o BRT daqui são ônibus normais, saca? A única diferença é que eles utilizam biodiesel. Então, assim, foi feita uma puta de uma obra de estrutura para a utilização de um modal rodoviário de transporte de massa que continua usando a porcaria da lata de sardinha, que já sempre foi utilizado, é deficitário, não dá conta da quantidade de pessoas que a cidade tem, porque Campinas é uma cidade muito grande. Até tava vendo uma outra matéria falando que Campinas é a 14ª maior cidade do Brasil, e se eu não me engano é a primeira cidade mais populosa depois das capitais. Então, assim, cara, tudo bem, é uma cidade de interior, mas ela já tem uma estrutura que é maior do que uma cidade de interior típica, sabe? Não ter esse tipo de visão é burrice na cidade. É muita burrice, na minha opinião, entendeu? É isso. Eu só acho que devia ser investigado esses contratos aí, porque uma casa de 15 metros e essa questão dos ônibus aí. Ah, cara. Não, Cadê o MP? eu não duvido da incompetência das pessoas, mas quando é demais, sabe? Quando é demais é estranho. Justo. Personas, seguindo aqui, o programa já tá um pouco mais comprido, vamos discutir um pouco a nomeação do advogado do Lula para Suprema Corte do nosso querido país? Vamos lá. Vamos. Bora. Senhora Sandra, por favor, traga-nos essa matéria falando sobre este assunto. Então, no dia 21 de junho de 2023, foi transmitido ao vivo mais de 8 horas de sabatina do Cristiano Zanin no Senado. Acho que o maior embate na TV Senado, na verdade, e acho que o maior embate que as pessoas estavam esperando era entre o Zanin e o Moro, que agora é senador da República, né? E eu coloquei o horário aqui, a sabatina no vídeo da TV Senado, começa ali pelas 3h30, aí o Moro começa a falar. Grasnar. Ele começa a falar ali e a primeira questão dele foi, e eu vou dar aspas para ele aqui. Li na internet, não sei se é procedente ou não. Nossa Senhora. Que Vossa Excelência teria sido padrinho do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não. Se não for, peço até minhas escusas. E fez outras questões em relação ao se o Zanin ia ou não se declarar suspeito ou impedido nas questões suscitadas por ele no processo do Lula, mas se questões iguais fossem suscitadas em outros processos de outros réus, se ele se declararia impedido ou não. Também perguntou sobre o livro que o Zanin escreveu, o Lawfare, se o Zanin era a favor de, como ele critica a imprensa, né, em relação às fake news e às acusações sem fundamento, falando sobre o que aconteceu na Lava Jato, né? Se ele era a favor de um conselho de imprensa. Outra questão, que aí eu não vou saber exatamente do que se trata, porque eu não estou por dentro desse assunto, é sobre as leis das estatais, que está sendo questionada, e o Moro disse que ele acha uma ótima lei, então provavelmente se ele gosta da lei, deve ser uma porcaria. E as outras questões dele foram sobre a descriminalização das drogas de porte de entorpecente para consumo próprio, que está sendo discutido no STF, e uma outra sobre as provas. Nessa questão das provas eu vou querer entrar um pouquinho em debate com vocês. O Zanin respondeu que não, que ele não foi padrinho do Lula, que, ai, gente, pelo amor de Deus, senador da República. Cara, o cara é senador da República. Senador da República. Tem um monte de gente que trabalha pra ele, com dinheiro público, e não é capaz de fazer uma pesquisa de Google, cara. Não, e aí literalmente começa a pergunta dele, eu recebi no WhatsApp. Exatamente isso, sim. Foi o Bolsonaro que mandou, inclusive, né? É uma vergonha, gente. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu tava comentando com os meninos aqui em outros programas, Sandra, que não só isso, assim, tem alguns deputados, por exemplo, quando você vê uma Erika Hilton discursando, cara, aquela mulher, ela tem uma eloquência, ela tem Sâmia Bonfim. A Sâmia Bonfim discursando também. Você vê ela
limitando os outros deputados. É uma segurança no que fala, né? Sim, e com fato, e dando fonte pro cara, falando assim, ó, tá aqui, ó, no jornal tal. Prova em cima de prova. O senhor estava sendo acusado de corrupção nisso, tá aqui, ó, no jornal, checado. E não é jornalzinho fuleiro, não é o minhacabeça.com, não, é jornal grande pra cima. Então, assim, aí você vê um Magno Malta falando umas bobeiras da vida. Inclusive eu tinha pego justamente a sabatina do Zanin no momento que esse queridão tava falando lá. Agora, sobre o Magno Malta, eu até tinha feito uma parte lá, mas já vamos adiantar então. Gente, ele tá com algum problema? Porque assim, ele não tinha aquela cara, aquele... Gente, ele parece o tempo todo bêbado. O tempo todo parece que ele tá bêbado. Talvez esteja. Talvez esteja. Sabe, eu tô preocupada, porque... A quantidade de besteira que essa pessoa fala é absurdo. Às vezes eu vejo o Cajuru também falando, discursando. Às vezes ele é até eloquente, sabe? Às vezes você ouve ele falando uma coisa ou outra, você fala assim... Ok, com isso que ele tá falando, talvez eu concorde. Aí você vê ele falando umas baboseiras. Que até um relógio parado tá certo 2 vezes por dia, né, cara? Então... Exato. Então, mas é que tem uns relógios ali que não acerta nem 2 vezes por dia. Entendeu? Essa que é a treta. É que aí é uma ampulheta que quebrou o vidro, cara. Então, aí o Zanin responde que não, que a convivência dele com o Lula é como qualquer outro cliente. E aqui eu quero deixar claro que, assim, quando gente rica, não contrata um advogado, entendeu? Geralmente contrata um escritório grande que tem uma banca de advogados, né? Um vai numa audiência, o outro que faz a petição, é o outro que faz tal coisa. É uma banca de advogados, né? Não é um advogado, um pobre coitado. Então, o Zanin não é o amigo íntimo do Lula, que nem o Assef é da família Bolsonaro. Né? Justo. Ele faz parte de uma banca, de um escritório e que defende os interesses do Lula. Em relação ao impedimento, ele deixou bem claro que é o seguinte, obviamente, nos processos que ele atuou, ele vai se declarar impedido ou suspeito, ou enfim, qualquer coisa. Lembrando aqui que a suspeição e o impedimento de um juiz ou de um ministro, ele não precisa se autodeclarar impedido. Ele pode fazer isso, mas se ele não fizer e o advogado da parte ré, da parte que está sendo acusada, achar que há motivos para isso, a parte contrária pode alegar. Então, mesmo que ele não fizesse, obviamente, a parte faria. Né? Uhum. Então é uma pergunta, de novo, estúpida do Moro. E ele disse, nos que eu atuei, por óbvio, né, eu vou me declarar impedido. Mas as questões que eu suscitei, porque ele suscitou a questão da competência da Terceira Vara Civil de Curitiba para julgar as questões do Lula, porque... qualquer pessoa sensata que tenha feito direito na vida sabe que aquilo não tinha nada a ver com a Lava Jato, ainda que tivesse provas de sonegação de imposto, a questão era para ser julgado em São Paulo, não para Curitiba. Então ele suscitou, por exemplo, a questão da incompetência da vara. Um outro processo que não tenha nada a ver com Lula, suscita a mesma questão, é óbvio que ele não está impedido, o processo não tem nada a ver com ele, a mesma questão, não é porque ele alegou essa questão que ele não pode julgar questões iguais, né? Ele não pode julgar o réu que ele defendeu, mas as questões suscitadas, ele mesmo falou, isso daí vai ter que ser visto caso a caso, processo a processo. Em relação à tal da lei das estatais, ele disse que não pode falar muito sobre o assunto, porque se ele for julgar, ele não pode antecipar o voto, que as críticas que ele fez à imprensa e o fato dele ter falado no livro Lawfare que ele escreveu que a Lava Jato era uma trama política e geopolítica por causa do petróleo que foi encontrado no pré-sal, são simples conjecturas, pensamentos que foram escritos para auxiliar a população a entender os argumentos que eles estavam usando no processo. Ele falou, é um livro argumentativo, não é um livro de fatos ou é como se fosse uma explicação dos argumentos utilizados pela defesa dele. Aí é uma outra questão que eu acho importante, não só porque foi citada ali, também perguntaram as outras sobre aborto e esse tipo de coisa, e ele falou, isso é uma questão para ser discutida no Congresso, como todo ministro faz, porque realmente é uma questão a ser discutida no Congresso. Mas a
questão que eu acho bastante pertinente aqui da gente discutir é a de, não só porque foi suscitada na sabatina, mas porque está sendo julgada nesse momento. É a descriminalização do porte de entorpecente para uso. Ele não dá uma explicação, ele meio que sai pela tangente no assunto, mas... ele fala que sobre a atribuição do poder estatal, mas eu acho muito importante deixar claro que descriminalização não é regulamentação. A descriminalização é uma coisa que é crime, deixar de ser crime. Hoje em dia, o porte de entorpecente para uso próprio já não é punido com pena de prisão, mas ainda é punido com advertência e mais um monte de coisa. Então, ainda tem todo o processo. Você pega o cara, leva para a delegacia, faz o boletim de ocorrência, aquilo vira processo, vai para o juiz sentencia. Então tem todo o trâmite processual por uma coisa, às vezes, absurda. Porque isso você pensa, gasta tempo e dinheiro do judiciário que podia estar julgando coisas muito mais importantes. Sim. Então, descriminalizar é quando uma conduta que é tipificada como crime e aí ele é oferido uma pena, ela deixa de ser crime. Isso não é regulamentar entorpecentes. Regulamentar entorpecentes depende de toda uma lei, uma estrutura legal que você diga que a venda, o consumo, o plantio, nada mais é crime. Então você regulamenta como é feito com cigarro, com bebida, com medicamento, com feijão, com arroz, com tudo. Tudo no país é regulamentado. Brinquedo de criança, pneu de carro, qualquer coisa é regulamentado. Sim. Menos, claro, Big Techs. Big Techs não são regulamentados. Justo. E então, deixar isso muito claro para quem está ouvindo a gente hoje, que descriminalização não é regulamentação. E hoje tem muito, mas principalmente se for pobre e periférico, se for preto e periférico, tá na cadeia muitas vezes por posse de entorpecente para uso, né? Porque o branco sempre é estudante de medicina, o preto é traficante. Sim. Então a gente tem esse problema sério na questão do judiciário. O judiciário é uma instituição racista e elitista. Empreendedor. Desculpa. Tem aquele caso emblemático daquele filho da desembargadora que tava com 3 toneladas de maconha lá. Tinha arma também pro meio, né? Parece que tinha arma também pro meio, munição, não lembro. Então, assim... E daí tu pega um cara com baseadinho e tá preso. Tá preso. E se ele for um estudante de medicina, não vamos estragar o futuro do rapaz. Mas se ele for um preto que mal terminou o ensino médio e mora na periferia, é traficante. Que futuro, né? A gente tem esse problema muito sério no país. Sim. Aliás, uma pergunta não relacionada, mas talvez relacionada, talvez você tenha uma resposta pra gente. Que é, por que caralhas um membro do judiciário, um juiz, desembargador, o que for, se condenado, o máximo que acontece é ele ser aposentado com salário integral. Por quê? Porque isso é uma aberração do Conselho Nacional de Justiça. O Brasil descobriu recentemente que no exército, quando alguém é expulso do exército, existe uma coisa chamada morte ficta, que a viúva continua recebendo como se o cara tivesse morto, o cara sendo vivo. Ela é viúva de marido vivo e recebe uma bolada do Estado. Então, assim, são privilégios medievais. Pra mim, isso é medieval. Sabe, é uma casta, formou-se uma casta judiciária, exército, que é absurda, sabe? Não há explicação para aberrações, né? Não consigo explicar uma coisa que é uma aberração. É só questão de privilégio mesmo. Sim, sim. Agora eu queria trazer vocês de novo aqui para a questão do Zanin, e aí queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam da indicação do Zanin para o Supremo, para o STF? E aí queria ouvir, começando pelo senhor Thiago. Eu acho ótimo, indica mais. Indicou foi pouco, Inclusive, quando abrir a próxima vaga, indica um colega dele lá no escritório. Brincadeira, vai indicar alguém menos polêmico, provavelmente. Mas acho ótimo. Nada nenhum mal com relação a isso. E eu não tenho nenhuma opinião formada, política, jurídica, é só que eu quero caos. Eu até assisti uns vídeos do Meteoro comentando isso pra me informar, que eu não vi nada. Eu vi um trecho do Marreco Maringuá grasnando lá com ele um pouquinho, isso que a Sandra citou agora, mas não acompanhei nada. Mas enquanto eu tiver bolsominion puto com isso, eu tô feliz. Sr. Dalton, gostaria de comentar algo? Então, cara, ao contrário do meu amigo Thiago aí, eu vou ser um pouquinho polêmico. É errado.
Não é errado. Convém? Não convém. Entra naquela. O Lula fez questão de falar durante o debate na Globo contra o Bolsonaro sobre indicações de pessoas próximas, de amigos e tudo mais. Na primeira oportunidade, todo mundo falando, indica uma mulher, indica uma negra, tenta fazer essa parada mudar. A gente já tem um monte de homem branco lá nessa bosta. Sim. Ele vai lá e indica o advogado dele. Não é assim, ele pegou de uma lista, porque ele também tava super ressentido com um monte de gente, entra naquela. Ele disse que não ia se vingar, mas tá se vingando. E me indica o Zanin. Cara, não é sobre competência. Competência a gente sabe que o cara tem, porque ele conseguiu dobrar meio mundo de gente aí. Mas não é correto. Não era ético, por assim dizer. A minha opinião é muito parecida com a do Dalton, assim, também. Eu acho que era uma situação totalmente evitável e ele poderia ter saído por cima justamente indicando uma mulher preta, especialmente, seria uma quebra de paradigma desse judiciário nosso. Mas, de novo, tá errado? Não tá errado, mas convém? Não pra agora. De repente, se fosse a segunda indicação dele, ficaria menos chato. Sim. Senhora Sandra, você como especialista, por favor, agora a palavra é toda sua. Depois que esse bando de gente maluca falou, fica à vontade como especialista para dar o seu parecer. Só lembrando que eu ainda, se der um tempinho, eu ainda quero falar em relação às provas, que o Moro é um hipócrita. Ainda temos mais alguns minutos ainda. Em relação à indicação do Zanin, eu concordo plenamente com o Dalton. Era uma oportunidade. Assim, temos só 2 mulheres no STF, nenhum negro, nenhum LGBT, e aí na vaga de que ele podia ter, tem uma saindo agora, acho que é em agosto, que a Rosa sai, e aí vamos ter só uma mulher, e ele vai, de novo, um homem branco, hétero, cis, rico. Do estado de São Paulo, né? Do estado paulista. Que oportunidade perdida, né? É uma galera que pensa sempre igual, né? Em relação à legalidade, nada daquilo, não existe nenhuma, né? Mas pega a questão a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Então, assim, Sim. Pegou mal a indicação C do advogado pessoal dele e eu acho que foi uma oportunidade perdida mesmo. É isso aí. Se você quiser trazer agora a parte da... A última questão da sabatina do Zanin, em relação ao Moro, ele fala sobre as provas ilícitas. Provas... colhidas de forma ilícita, por exemplo, a polícia invade a tua casa e pega lá, você tem droga escondida lá dentro, pega e te prende. Invasão de domicílio, essa droga foi apreendida de uma forma ilegal, então ela não serve, né? No entanto, provas colhidas ilicitamente valem para defesa. Então, por exemplo, uma pessoa tem guardado dentro de... Tô parecendo professora de faculdade agora. Uma pessoa tem guardado dentro de um cofre a prova que você não matou fulano. É justo você invadir o domicílio, você arrombar o cofre para pegar aquela prova e usar para a inocência da pessoa. Isso, a prova é possível. Existe um debate doutrinário, essa foi a resposta do Zanin, inclusive a pergunta do Moro, mas existe um debate doutrinário de que a prova ilícita pode ser usada para acusar alguém se a acusação for feita contra um agente do Estado que está cometendo um crime contra uma determinada pessoa. Não é majoritário, não é usado no Brasil, não é aceito. O que é aceito é prova ilícita para acusação, jamais. Prova ilícita para defesa, sim. E o Moro e o Dallagnol, eles tiveram até um projeto de lei que poderiam ser usadas provas ilícitas para acusação de pessoas. E eu acho uma hipocrisia, porque ele escapou de puxar uma cana, porque não existe acusação de prova ilícita, porque o hacker hackeou lá, viu-se toda aquela patifaria, Sim. Só que nada daquilo pode ser usado contra ele, o Dallagnol, e os outros, para acusação. Inclusive, tem uma procuradora que vive falando bobagem também lá no Twitter também, esqueço o nome dela, não faço muita questão de lembrar também. Mas, assim, eu acho de uma hipocrisia tão cretina ele fazer esse tipo de pergunta na sabatina, sabe? Que é espantoso, assim. Cara, sabe? Você livrou teu rabo porque por conta do direito ter um mínimo de dignidade, né, em relação ao cidadão, e agora você tá querendo fazer gracinha. Aí eu fico... Mas você sabe o que é? O que eu acho que é, nesse caso, é que ele
isso é uma coisa, porque a gente tem um pensamento muito punitivista no Brasil, de uma maneira geral, principalmente pelas classes médias e baixas, de que o vagabundo deve ser jogado atrás das grades e de preferência morrer lá atrás das grades, porque é aquele velho discurso que o Bolsonaro usava, inclusive ele usou contra o Jô, dizendo que bandido bom é bandido morto. E aí que ele falava que o bandido morto não voltava a cometer crimes. E aí o Jô, ele contra-argumenta dizendo que nunca viu um país não ter crime porque tem pena de morte. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso e faz completo sentido. Mas eu acho que isso acaba pegando muito nesse cidadão da classe média e média baixa, sabe? Porque é um discurso muito simples e fácil para resolver problemas bem entre aspas. Eu não vou entrar aqui no mérito de que o que resolve problema de criminalidade é toda uma base de educação, Justo. E emprego e economia e Sim. não vou nem entrar nisso porque é assim, é chovendo molhado, todo mundo sabe disso. Mas a questão da pena de morte, assim, a pena, ela é não só uma consequência, eu ainda não cheguei no estágio de ser uma abolicionista. Essas pessoas que não acham que as pessoas deviam cumprir pena, eu nem sei muito bem como é que funciona isso, para ser bem sincero. Mas a pena tem um caráter de consequência punitivo mesmo, porque você errou, você vai pagar, a sociedade precisa ter uma resposta. Sim, sim. E ela tem também um caráter de prevenção, né? Culminada uma pena, você não quer ir pra cadeia, você não comete o crime. No entanto, não é a quantidade... porque estuprador tem que ser castrado. Não sei quem tem que morrer na cadeia. Não sei quem tem que pegar 100 anos de cadeia. Prisão perpétua, que não sei o quê. Não é a quantidade de pena que faz o cidadão temer cumprir uma pena. É a efetividade da pena. Justo. A gente não tem investimento em polícia científica. Você já viu uma polícia aqui no Brasil preservar a cena de crime? Vai ver o caso Evandro. Muito difícil. Você entendeu? Não tem investimento em polícia científica. A polícia militar só serve para bater em pobre, bater e matar pobre. A polícia civil não dá conta de investigar tudo, mesmo que tenham. Polícia Civil e Federal tem um pouco mais de credibilidade, mas assim, não dá conta de fazer tudo. Não, sabe, não tem... Você entra em laboratório de Instituto de Criminalística, os caras não têm o mínimo, os caras não têm o básico, sabe, assim, para fazer exame químico, exame biológico, um exame de DNA demora 1000 anos. Então, assim, os crimes acabam não sendo resolvidos, então a criminalidade acaba compensando, porque no final das contas, ali no frigir dos ovos, ninguém paga pelos crimes. E se ninguém paga pelos crimes, ninguém tem medo de ir pra cadeia. Tanto que grande maioria, mais da metade, se não me engano, da população carcerária é de pequenos traficantes, entendeu? Que é os caras que pegam na rua aí com um pouquinho de maconha, de pó e de... Você não vê grandes de tonelada preso, você não vê esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Então, assim, pena de morte não adianta. Em lugar nenhum do mundo adiantou, não vai ser aqui no Brasil que vai adiantar. Não adianta. É isso aí. Personas, seguindo aqui para o final do nosso programa, gostaria de falar das nossas redes sociais. Primeiramente, de falar aqui do nosso meio arcaico de comunicação chamado e-mail. Vocês podem nos mandar para comentaristas.pod@gmail.com. Temos também o nosso Instagram e Twitter como @comentapod. Eu sou @Adrian Lemos no Twitter. E o senhor Thiago? Como sempre, sou @Tistoriano, Twitter, Instagram e TikTok. TH de Thiago, historião de história, dessa vez não me confundi. Sigam lá, sigam a gente no Spotify, quando chegar a 1000 seguidores eu vou abrir um OnlyFans para ganhar dinheiro que eu preciso muito, meu Deus do céu. Ajudem a gente. É isso aí, vendendo packs do pezinho. Exatamente. Senhor Dalton Cabeça, e o senhor, onde as pessoas te encontram? Olha, deveria me encontrar em casa, mas eu passo mais tempo no trabalho. Mas se preferir minhas redes sociais, procura lá Dalton Cabeça, KBSA. Só um disclaimer, eu fiz uma abertura falando sobre profissões e empregos, vai ficar pro próximo programa. Não perca o próximo programa se você tá desempregado, você vai descobrir quais são esses empregos. Musiquinha de suspense, editor. Não. É isso aí. E o senhor Roger Manrique, que faz tanto tempo que não grava conosco, onde as pessoas podem encontrá-lo? Na Coreia. Por enquanto na Coreia do Sul, semana que vem eu não sei.
Mas digitalmente eu tô no Twitter como Roger Manrique e no TikTok como Roger.manrique. Isso aí, temos também a nossa querida Natane Félix no Twitter, como @NaniFélix. E agora, fique mais do que à vontade, senhora Sandra, para dar suas redes sociais, dizer onde as pessoas te encontram, como que elas podem entrar em contato, ter discussões acaloradas sobre direito, ou talvez pedir conselhos jurídicos. Pedir conselhos jurídicos, não. Contratar, Vamos né? pagar a pessoa para ela dar os conselhos jurídicos, né? Resolvo todos os seus problemas. Me procura lá no Twitter, @SandraMaia, com Y e H no final. Terá o link no nosso post. Se você quiser agora falar algo mais, dizer algo nesse fim de programa, fique à vontade também. Faz um merchan na Skynerd aí. Ai, gente, entra lá no grupo da Skynerd, vamos bater um papo lá, discutir assuntos, todas as espécies que vocês possam imaginar de política, quadrinhos. E é um grupo muito bom, realmente, um povo muito acolhedor, inteligente, nem todos, mas é bastante Desculpa, inteligente. Vamos entrar lá, vamos aumentar o grupo, vamos aumentar o engajamento lá, que é realmente um grupo muito bom de participar. Queria agradecer demais o convite. Obrigado você pela participação. Que foi um prazer participar. Eu sei que eu falo demais, porque eu me empolgo. Sou uma pessoa muito empolgada, mas se precisar de novo, estamos à disposição. Gostaria de rever vocês uma hora dessas. É isso aí, fique mais do que à vontade para retornar. Nosso programa ele é feito pra gente, eu costumo dizer que ele é um programa comunitário e feito pra gente discutir ideias, até muitas vezes trazer ideias diferentes do que a gente pensa, porque a maior parte de nós é tudo homem branco, hétero, cis, classe média e tudo bem, alguns não estão aqui em São Paulo. Eu sou professor, me respeita. A Natânia é menina negra médica. Gente, eu também sou advogada, mas não sou Zanin, né? Ainda. Futura ministra do STF, Sandra Maia. Nossa! Fica até bonito, ó. Pô, bonito. Demos dos amigos na hora. É isso aí. Temos um programa, personas? Habemos programa. Isso aí, a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Vida longa e próspera. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Annyeonghaseyo, gasayo. Você tá mudo? Ali já era o prefeito. Peraí, volta aí. O prefeito tava falando aqui. Invertei. Vocês conseguiram ouvir o que o Lula falou? Uhum. Sim. Beleza. Lula,